Todos nós, uma vez ou outra, nos defrontamos diante do conhecimento de um caso amoroso entre nossos conhecidos, não é mesmo? Você tem que me ajudar. Eu estou apaixonada, disse-me ela com todo o seu encanto de menina mimada. Por ele, perguntei, olhando para o seu marido, que estava um pouco distante de nós. Não, falou sem som, apenas desenhando as palavras em seus lindos lábios. Por quem? Perguntei também sem produzir som. Psiu, respondeu ela em nosso código secreto. Aquele elevador cheio de um prédio comercial no centro da cidade não era o lugar certo para ela me falar isso. Logo chegamos ao nosso andar. Pedro, o marido de minha sobrinha, desceu, pois estava mais perto da porta. Nós duas precisamos pedir licença a algumas pessoas. No corredor, procuramos o escritório de advocacia de Raimundo, um velho amigo meu. Sentada na sala de espera, observei minha sobrinha, uma moça muito bonita, com um corpo escultural, sempre no peso certo, um rosto de anjo, olhos azuis e cabelos castanhos. Ah, seu sorriso é a coisa mais doce que existe. E assim, sentada ao lado de Pedro, ressaltava a beleza dele. Formam um belo casal, parecem tão perfeitos. O que a teria emocionado em outro homem? Comecei a ficar curiosa. Ele teria que ser mais interessante do que seu marido. Seus encantos poderiam ser irresistíveis. Ou talvez ele tivesse usado todo o seu charme sobre Carla. Será que adiantaria alertá-la? Ela, com a fome de viver própria dos jovens, na certa não me daria ouvidos. As dificuldades desse relacionamento proibido provavelmente atiçariam sua vontade de experimentar. Pensando nisso e em outras coisas, comecei a sentir-me diferente. Parecia que estava mais viva. Imaginava-me diante de um encontro inesperado, trocando olhares furtivos com alguém. Eram ideias tão descabidas que nem me preocupei em reprimi-las. E foi assim, com os hormônios percorrendo as veias do meu corpo mais rapidamente, que entrei na sala de Raimundo. Fazia muitos anos que não o via. Rai, há quanto tempo? Foi só o que eu consegui dizer. Ele saiu de trás da escrivaninha, veio em minha direção e deu-me um abraço. Estava feliz em ver-me. Seu entusiasmo era tão natural que me contagiou. Ficamos uns bons momentos nos olhando, calados, mas sabíamos que pensávamos nos velhos tempos. Rai, quero te apresentar minha sobrinha Carla e seu marido. Eles estão com o processo correndo, quer dizer, está um pouco lento, e gostaríamos de sua opinião. Claro, vamos ver do que se trata. A conversa tornou-se técnica e desinteressante. Concluída a consulta, ficou acertado que ele abraçaria a causa. Seria uma maneira de me aproximar de você novamente, disse Mihai, olhando-me dentro dos meus olhos. Saímos logo do escritório, mas a lembrança daquele encontro pregou-se em meus pensamentos por muitos dias. Carla chegou em minha casa bastante aflita. Você fala para todos que fomos ao escritório de seu amigo. Para qualquer pessoa que te perguntar, a resposta será sempre a mesma. Eu falo, querida, disse-lhe, sabendo que a estava mimando mais uma vez. Mas me conte aonde que você vai e quem é esse irresistível sedutor. Não é ninguém tão especial. É meu professor de inglês. Professor de inglês. Se não é especial, por que você está desse jeito? Ele é muito bonito. Ele sabe trechos de poemas de cor. Ele os recita olhando para mim com aqueles olhos. Será que você não está se deixando iludir? Claro que estou. Mas a vida não é feita de sonhos e ilusões? Mas, minha filha, você tem uma responsabilidade com Pedro. Pode parar. Você não é minha mãe para me falar dessa maneira. Pedro jamais gostou de poesias. E você? Há quanto tempo se deleita com elas? Eu estou atrasada. Depois da aula de inglês, vou com meus amigos, com meus colegas, tomar um lanche. Só isso, tia. Um lanche. Dá para você segurar essa para mim? Claro, querida, mas comporte-se. Pedro estava trabalhando. Carla na aula de inglês. Então eu vim sozinha.
Melhor, assim podemos conversar à vontade. Eu quero saber de você o que fez depois que fugiu de mim há tantos anos. Eu não fugi. Ganhei uma bolsa no exterior. Era minha carreira. Você também não me pediu para ficar. Já estava quase noivo. É, nossas vidas poderiam ter sido diferentes. Seríamos mais felizes? É difícil dizer. Eu me divorciei há 8 anos, até que o casamento durou. Mas ela era impossível e ainda é. Tornou-se implicante. E você? Eu sou mais tolerante. Não, eu quero saber se você é feliz, se está com outra. Eu namorei, mas não moro com ninguém. Felicidade, talvez. E agora me conte de você. Não, espere. Vamos tomar um lanche e então você me conta. A princípio fiquei envergonhada. Tomar um lanche com o Rai, se nos vissem juntos, o que diriam? Mas logo percebi que isso era infantilidade. Não éramos mais colegas. Ele não era mais o cobiçado Rai, o rapaz que vinha vindo do Nordeste estudar no Sul. As meninas falavam disso na classe como se fosse um mérito. Diziam também que deveria ser rico, pois seu pai dava-lhe gordas mesadas. Ele era mais independente que nossos colegas, e isso o diferenciava e atraía a atenção delas. Mas o tempo passara, e hoje não tinha a menor importância eu estar aqui com ele. Vamos, conte-me de você. Quanto tempo ficou fora do país? Casou-se com um estrangeiro? Fiquei só 3 anos, mas nunca cheguei a casar. Não é possível. Você frequentou a universidade para cegos? Brincou ele. Claro que não. Você é tão bonita e solteira. Eu acho que nos anos em que eu poderia fazer isso, estava estudando. Imagine, sempre é tempo de casar. A conversa mudou para outros assuntos e aos poucos descobríamos interesses comuns aos dois. Eu pensava estar vivendo no paraíso, ali sentada, conversando com a minha grande paixão escolar. Ele percebia isso e procurava encantar-me com suas palavras. O tempo passou depressa, o dever o chamava. Voltei para casa pisando nas nuvens por causa daquele lanche. Não esperava encontrar Luiz em casa. Tinha me esquecido que o convidara para jantar. Luiz se dizia meu namorado, mas para mim parecia mais uma amizade difícil de desmanchar. A noite foi maçante e eu só pensava em ficar sozinha para sonhar acordada. Não consegui que meu convidado fosse embora, mas o induzia a deitar-se logo no quarto de hóspedes e assim pude entregar-me aos meus sonhos. Foi só bem mais tarde, na manhã seguinte, que dei por mim sonhando acordada com a perspectiva de um novo romance. Não demorou muito. Carla batia à porta. Convidei o professor para jantar aqui amanhã. Se eu pudesse experimentar seu olhar, sentiria o sabor do mel. Toda a doçura estava nele. Ela se mostrava carinhosa e também parecia frágil. Sua fisionomia lembrava-me de um passarinho assustado. Tanta ternura e delicadeza, depressa me fizeram perceber, tudo havia sido ensaiado. Mesmo conhecendo seus truques, não resisti. Começamos a preparar-nos para o evento. Escolhemos as desculpas, criamos um cardápio e num instante lá estava eu, de novo, paparicando minha sobrinha com todas as minhas forças. É certo que ainda uma vez tentei repreendê-la. Minha filha, você não pode atirar-se no braço de um estranho. O troco veio em seguida. Não me chame de filha. Você é uma amiga para mim. É mais do que minha mãe. Ao escutar essas palavras, caí de novo na correnteza da sedução, e o mais sábio era abandonar-me e tentar não naufragar. Eu poderia ter convidado Luiz para jantar, fora, mas telefonei para o Rai. Era mais divertido. Estranhei seu convite. É que o encanador mexeu na minha pia e eu não queria ficar em casa. Foi a desculpa mais tola que consegui encontrar. O jantar estava delicioso. Saboreei o melhor risoto de frutos do mar da minha vida. Dividimos uma garrafa de vinho, embalada nas propriedades afrodisíacas dos mariscos, aquecida pelo calor do vinho, envolvi-me num mar de romantismo. Deixei-me abraçar e beijar, provoquei certos avanços e me entreguei a carícias ousadas. Precisei passar a noite na casa de Rai.
Minha casa ficara um pouco bagunçada e eu precisava arrumá-la. Estava feliz e, conforme tirava a louça usada na mesa, ia pensando em Carla, que deveria estar vivendo uma emoção e tanto. Imaginava um professor magro, com cara de intelectual, uma pessoa sensível, lendo poesias para ela. Comparei esse ser irreal com a realidade de Pedro no cotidiano. Sabia que ela estava supervalorizando aquele caso, mas eu não tinha como falar sobre isso. Qualquer coisa que eu dissesse destruiria o castelo de seus sonhos, fato que eu não queria imaginar. Hoje, depois do encontro com Rai, tenho a certeza de que a oportunidade de uma paixão não pode ser desperdiçada. Conforme organizava minha casa, entreguei-me a devaneios. Comparei minha vida antes de reencontrar com Rai e o que estava vivendo agora. Não sabia, não havia termo. Seria o mesmo que comparar água com vinho. Passados 2 dias, convidei Luiz para jantar. Foi muito difícil explicar que nosso relacionamento deveria terminar. Sugeri que sua presença miúde em minha casa estava me constrangendo perante a vizinhança. A desculpa era tão absurda que Luiz só pôde aceitá-la. Sofri com o sofrimento dele, mas não suporto a ideia de manter 2 relacionamentos ao mesmo tempo. Carla sumiu. Passaram-se 2 semanas. Fui à casa dela para comemorar seu aniversário. Ela estava estranha, enrugada, pálida e muito nervosa. Se eu não achasse ela, a achasse a pessoa mais bonita do mundo, eu diria que ela estava um pouco feia. Ela se prendeu comigo no banheiro e sussurrou, num minuto, quase sem motivos para se separar de Pedro. Em determinado momento, olhando para dentro dos meus olhos, ela perguntou: Você sabe lá o que é aguentar um relacionamento maçante? Uma companhia rotineira? Uma convivência sem emoção? Lembrei-me de Luiz e perdoei minha sobrinha de todo o coração. Fui à praia com Rai, num feriado prolongado. Sentia-me uma rainha. Nunca imaginara viver um relacionamento tão romântico em minha idade. Sol, mar, um hotel de luxo e um homem apaixonado estava dentro de um filme. Ele pediu para que eu fosse morar com ele, mas acho prematuro. Por outro lado, tenho tanta vontade de ficar junto dele que talvez experimente. Penso nele de manhã à noite e meu coração transborda de alegria. Mas minha alegria ficou pela metade agora, pois estou diante de Carla, desmanchada em 1000 prantos. Mal consegue pronunciar algumas palavras. Ele estava lendo Shakespeare em voz alta e não viu o tapete. Tropeçou, caiu, derrubou o baldinho de gelo e molhou seu livro. Soluçava ela entre uma palavra e outra. Eu ri, porque foi muito gozado. E sabe o que ele fez? Ele me deu um tranco, pegou meu braço com força e me empurrou. Ele me agrediu, tia. Acha que tem cabimento? Só porque eu ri? Todo mundo às vezes ri, não é, tia? Claro, querida. Onde vocês estavam? No quarto dele. E aconteceu uma crise de choro. Recuperando-se, continuou. Eu me senti muito humilhada. Nunca mais vou falar com ele, nunca mais voltarei à aula de inglês. E quando perguntei, sua situação com Pedro, como está? Sobreveio um novo ataque de choro, quase convulsivo, e entre um suspiro e outro ouvi. Acho que ele sabe. Acho que ele percebeu que me dei mal. Ele não me disse nada e ainda está me amparando nesse momento. Um cavalheiro que te ama, sentenciei eu. Carla desandou a chorar. Abracei-me com ela e assim fiquei até ela adormeceu soluçando. Telefonei para Pedro e, tentando parecer natural, convidei-o para vir à minha casa. Ele logo chegou e se enterneceu ao ver Carla dormindo. Levei-o para tomar um refrigerante na cozinha e comecei a conversa comparando-me a eles. Na idade deles, eu estava fora do país, tinha estudado muito, mas não sabia viver, e continuei. Agora, bem, talvez você não perceba o que está acontecendo agora. Eu me apaixonei. Pedro sorriu, pensou que eu estivesse brincando. Contei-lhe então de meu relacionamento com Rai. Expliquei a ele que eu ficava encabulada de ter um caso já na idade em que estava e terminei.
Foi por isso que eu fiquei solicitando a companhia de Carla nesses dias. Meu caso começou no dia em que fomos ao escritório de Rai, e desde então parece que estou vivendo uma fantasia. Carla me ajudou muito, todo o tempo. Foi seu entusiasmo que me impulsionou. Foi seu romantismo que embalou meus sonhos. E agora começo a falar em casamento, ela se entristeceu. Parece que está com ciúmes, mas eu sei que isso vai passar. À medida que essas palavras saíam da minha boca, Pedro ia se ficando com a fisionomia aliviada. Eu estava dando a ele um pretexto para desculpar sua mulher. E foi por isso que, quando ela acordou, ele logo se explicou. Sua tia me contou tudo. Você deve se acostumar com a ideia do casamento dela. Você ainda tem Pedro. Ele está aqui, emendei eu. Rapidamente. Carla se aninhou em seus braços e repetia sem parar. Ainda bem que você está aqui. Vendo aquelas duas pessoas unidas em seus sentimentos mais nobres, meu entusiasmo voltou. Finalmente agora posso me entregar à plena alegria. Então, se você gostou da leitura, dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe o texto, tá bom? Como uma artista de rua, agora eu estico meu chapéu. Se você puder, mande um pix para nazaré.lisboa@gmail.com, uma conta no Sicredi. Eu vou ficar feliz, vai ajudar bastante. Volte sempre para ouvir mais histórias. Nazaré Lisboa no YouTube, @Nazaré Lisboa 22. Muito obrigada, até mais.